Seguindo aqui no Arena CNN, o ex-presidente Michel Temer voltou a refutar a tese de que o impeachment de Dilma Rousseff, ocorrido em 2016, teria sido um golpe. Em conversa com jornalistas em Milão, na Itália, onde participa de um evento, o ex-presidente foi enfático. Abre aspas, dizer que é golpe é não ler a Constituição, fecha aspas. Vamos acompanhar e depois a gente traz para a nossa roda de análise. Se alardeia, e hoje está muito na moda a tal narrativa, né? A narrativa é algo que supera a realidade, não é o fato presente. É que a narrativa que houve absolvição. Não houve absolvição, não houve exame. A condenação ou não deu-se no Congresso Nacional. Essa história de dizer que é golpe, francamente, é porque não se lê a Constituição, né? A Constituição diz, se o presidente é afastado, assume o vice. Golpe haveria se tentassem fazer com que o vice-presidente o assumisse. Fazendo aqui, começar com a Amanda, acho que esse debate golpe, não golpe, ele vai persistir na história. Como diria o próprio Michel Temer, é scripta manent, não é isso? O que está escrito vai ficar assim, duradouro, e vai ser um debate que nunca se vai ter, me parece, um consenso. A grande questão, e queria te ouvir um pouco, Amanda, o quanto isso é um debate que é de fato importante para a política nacional, ou o quanto isso é um debate que ainda é lateral? Ele ainda deixa cicatrizes e consequências para a política que a gente vive hoje, em 2023, 7 anos depois do impeachment de 2016? Pois é, Yuri, quando eu vi essa notícia hoje mais cedo na internet, estava lendo e pensando, mas será que é uma notícia velha essa? Porque toda hora, né, tem algo parecido com isso. O Temer, acho que ele comentou algo exatamente igual há pouquíssimo tempo atrás. Enfim, é um assunto que não se esgota nunca. Eu acho que a gente pode entender que são duas coisas um pouco diferentes aqui. Que existe a formalidade, o rito que se seguiu no processo de impeachment, que eu acho que ninguém pode dizer que ele foi ultrapassado. Ele foi correto, ele seguiu todos os trâmites ali e tal. Agora, o que se pode questionar é o motivo, a intenção. E tem alguns analistas, inclusive conversei com essa semana, que estava explicando sobre o porquê que é tão traumático esse processo de impeachment no Brasil, nesse ponto da discussão sobre se é ou não é correto. Você tem que ter um crime para você tirar um presidente. Não pode acontecer como em outros países, é muito comum, em que existe a insustentabilidade do presidente no poder, em que ele se torna insustentável ele se manter ali e por isso ele sai. Não, aqui você tem que encontrar algum problema, algo que foi feito, algum crime de responsabilidade, e daí com isso se começa a análise do caso e daí segue. Isso abre margem para muitos questionamentos, porque o que aconteceu com a Dilma foi, sim, ela estava insustentável no posto dela. Ela tinha perdido o relacionamento com o Congresso totalmente. Ela estava nas mãos do Eduardo Cunha na época, você deve lembrar disso. O próprio Michel Temer tinha sido autorizado por ela de fazer essa relação. Na hora que ela pediu para ele fazer isso, para conversar com o Congresso, com o Eduardo Cunha e tudo mais, já era tarde demais. E daí, scripta manente, como o Yuri comentou aqui. Então, respondendo a pergunta, eu acho que são as duas coisas. É sim uma cicatriz que vai ficar por bastante tempo, que vai gerar discussão, que vai gerar questionamento e que não vai se curar facilmente, mesmo que você, como o PT fez semana passada, apresente um projeto de lei para você anular os atos que levaram ao impeachment. Isso, se acontecer, se de fato for discutido e for aprovado, não tem um resultado prático. Ele vai ser simbólico. E é aí que entra a questão. Acho que é aí que é o importante. O que Lula, o PT em geral, e as pessoas com quem eu conversei hoje sobre isso, que a gente muito ligada ali, muito próxima a Dilma, próxima às lideranças do PT, o que eles falam é assim, a gente precisa dar uma resposta, principalmente para quem está perto aqui, para a militância. Para a gente foi um grande erro que aconteceu aí, isso é a visão dessas pessoas que estão ali, né? Foi um golpe. E a gente anular esses atos que levaram ao impeachment não vai levar a Dilma de volta ao poder. Isso é completamente impossível. Mas vai ser simbólico para ela. Como Lula tem dito, né, ela merece receber um pedido de desculpa. Eu acredito que, além do cargo de presidente do Banco dos BRICS, eles também querem esse simbolismo
de você anular aí. Vamos ver, né, se isso realmente vai acontecer. Desculpa. Deixa eu acelerar só aqui, Amanda, desculpa te interromper, só para dar um tempo da gente rodar todo mundo bem rapidinho. Acho que a Amanda tocou num ponto que é crucial, Pedro. Simbolismo e a necessidade do PT falar para a militância. É isso, na sua avaliação, ou tem algo mais além disso? Não é isso. Inclusive, eu troquei aqui no meio do programa a mensagem com uma liderança do MDB de alta patente, que fez uma brincadeira e falou: cada vez que usa uma palavra narrativa, morre um panda na China. É uma palavra que está muito em moda, mas ela também, além de morrer um panda na China, quando o PT fala em golpe, tem sempre um MDBista que fica de cabelo em pé, porque cria-se um constrangimento do MDB com o governo Lula. Isso já foi um problema. Durante a campanha eleitoral, quando a Simone Tebet foi apoiar o presidente Lula no segundo turno, havia toda uma preocupação de conter os petistas para que eles parassem de falar em golpe. Havia uma negociação delicadíssima em campo. A Simone Tebet era um player importantíssimo, estava em vias de apoiar o PT e tinham petistas que ficavam resgatando essa narrativa de golpe. O ex-presidente Michel Temer é muito cioso do seu legado. Ele não tocou no assunto, por exemplo, da questão da delação do Odebrecht, na qual ele foi preso. Mas quando fala sobre o seu legado como presidente da República, aí ele sai do sério. Deixa eu, rapidinho, a gente tem 1 minuto para dividir aqui com o Poit e com o Magno, não queria deixar de ouvi-los. A gente falou aqui da reforma, dessa necessidade de fazer as composições, a realpolitik se impondo. No caso de Dilma, talvez tenha sido o extremo oposto, não conseguiu compor e acabou pagando um preço. Poit. Acabou pagando um preço, esse preço foi justo. Responsabilidade a gente assume quando toma as decisões, não depois que foi. E não teve golpe nenhum, gente. Passou pelo rito, a Dilma foi empichada, ponto. Assim como as narrativas em torno do Lula também sempre... Não, o Lula foi inocentado em tudo. Não foi inocentado em tudo. Mudou de jurisdição. A jurisdição no STF foi errado. Então vamos parar de querer mudar a história do nosso país. Magno, dá tempo ainda de te ouvir bem rapidinho para a gente encerrar aqui o CNN Arena. Yuri, a gente jamais vai chegar a um acordo a respeito desse tema porque os petistas abraçaram a fantasia e fizeram do mundo das fantasias o seu lugar de conforto. Eles jamais vão abandonar essa narrativa do golpe porque dá conforto aos petistas. São negacionistas institucionais. Nesse ponto, não tem nenhum apreço às instituições e à democracia. Vão morrer abraçados com a ideia de que Dilma, uma inapta política e que estava jogando o Brasil numa crise econômica gigantesca, sofreu um golpe, quando, na verdade, sofreu apenas as consequências das suas muitas inaptidões. Pois é, bom, a gente viu já um panorama aqui desse tema que é polêmico e acho que, de novo, ele nunca vai se chegar a um consenso. Dificilmente quem apoiou o impeachment vai reconhecê-lo como um golpe e quem foi alvo do que chama de golpe vai reconhecer que foi um processo que seguiu os trâmites previstos na lei. A gente pode até discordar se essa lei do impeachment de 1950 ainda funciona no atual regime constitucional de 1988 e, mais ainda, no século XXI.